Olá pessoal, sejam aí bem-vindos a mais uma videoaula, nossa segunda videoaula. E aqui nós vamos começar a criar nossos primeiros exemplos, né, da linguagem Haskell. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui com vocês, né, já é aqui uma listagem dos operadores e algumas funções matemáticas que nós temos, que são muito parecidos, né, com os operadores e funções das linguagens imperativas. Então a gente tem o operador de soma, de subtração, multiplicação, divisão, potência, né? A gente tem lá o div, o mod, né? A gente tem os operadores relacionais aqui, de igualdade, de diferença, os operadores lógicos, né? Então isso aqui não tem grande diferença, né, com os operadores das linguagens imperativas. Bom, e como, né, como a gente representa as funções, como que a gente cria umas funções em Haskell? Primeiro a chamada das funções aqui, ó, tá? Então, quando a gente vai chamar as funções, olha só, os argumentos das funções são separados por espaço, tá? A ideia aqui é simplificar, né, levar um pouco mais para o lado da matemática, quando a gente utiliza a linguagem. Então, a gente não tem que abrir parêntese, né, colocar lá os parâmetros dentro do parêntese, né? Então a única forma que eu preciso fazer é separar os argumentos aqui por espaço. Ó. Então olha aqui um exemplo. Na matemática, ó, eu tenho a função, né, f de x. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, vou usar a função f e estou passando aqui x, né, para essa função f. Tá? Aqui na matemática, ó, a gente já tem uma função composta, né? Então eu tenho g de x e eu tenho f de g de x. Né? Então, o resultado de f de g de x vai ser a entrada para f. E como que eu represento isso em Haskell? Então, agora eu tenho que usar os parênteses. Ó. Então, eu vou colocar o parênteses aqui justamente para indicar, né, que a saída de g de x vai ser a entrada para f. Tá? Então, primeiro eu tenho que calcular o g de x para depois calcular f. Ok? É importante aqui a gente colocar os parênteses. Por quê? Porque, como já foi dito, as funções, né, no paradigma lógico, no paradigma funcional, as funções podem ser passadas como parâmetro. Né? Então, se você tirou esses parênteses aqui, ó, o compilador pode entender que você está passando uma função chamada g, né, e um outro valor aí chamado x. Tá? Então, por isso que a gente usa os parênteses nesse caso, para falar que o resultado dessa função g de x que vai ser a entrada para o f. Agora, olha um outro exemplo aqui, ó, da matemática. Né? Então, a gente tem uma função, ó, que recebe dois argumentos. O primeiro é uma função g de x e a outra é uma função h de x. Então, como que eu vou passar isso para o f? Né? Então, ó, de forma parecida com o exercício anterior. Então, eu vou ter que passar a função g de x aqui entre parênteses e h de x entre parênteses também. Né? Então, assim que o compilador consegue entender, né? Se a gente quiser expressar essa função matemática que eu acabei de falar para vocês aí. Olha só que interessante, aqui a gente já tem uma função, ó, que chama, né, f, e eu estou passando aqui, ó, os argumentos x e y. Né? E por que eu não coloquei parênteses? Olha, depois do mais e do 1, tá vendo? Por que eu não coloquei? Porque o compilador, quando ele acha aqui um operador, ele já identifica que o resultado dessa função, no caso aqui, vai ser somado com 1. Tá? Então, esse código aqui em Haskell representa exatamente, né, essa função aqui que a gente tem aqui do lado matemático. Né? A função com dois argumentos f de x e y mais 1. Tá? Agora, ó, na linha de baixo, olha que interessante. Um argumento é o y mais 1. Né? Eu tenho o x e eu tenho o y mais 1. Então, nesse caso aqui, na hora que a gente for representar em Haskell, eu vou ter que colocar o parêntese aqui, né, para eu fazer. Então, eu vou ter uma função f que vai receber um x e vai receber um y mais 1. Tá? Então, isso aqui é um argumento só. Né? Então, eu tenho que colocar como parênteses, senão ele vai pensar que deve ser resolvido igual na forma da linha de cima aqui, ó, né, onde o mouse está, ok? Bom,
Olha só que interessante, mesma coisa que a gente tinha feito aqui, ó, SQRT x mais um. Então ele vai resolver, né? A raiz de x, quando ele achou o operador mais, ó, ele já sabe que o quê? O resultado da raiz quadrada que vai ser somado com mais um. Então isso aqui, ó, ele é representado matematicamente dessa forma aqui, que a gente está vendo aqui com o mouse, ó. Ok? Beleza, agora se eu quisesse fazer tudo dentro da raiz quadrada, então eu teria que colocar um parêntese, né? E esse parêntese, eu primeiro iria somar mais um, x mais um, para depois resolver com o SQRT aqui. Bom, eu abri aqui um Nhugs só para mostrar algo interessante, né? E que é diferente das linguagens imperativas. Então, o que é legal aqui é que um operador ele pode ser usado como uma função, tá? Escrevendo esse operador entre parênteses. Mas como assim? Então eu posso chegar e fazer assim, ó, o mais, que era um operador, né? Olha só, eu vou colocar entre parênteses, ele passa a funcionar como função. Então eu posso passar aqui os argumentos, por exemplo, ó, 4 e 5, vou dar um enter, né? Funcionou. Ah, agora eu quero usar um outro, ó. Multiplicar, né? 5 vezes 8, ó. Então, quando você pega um operador e coloca ele entre parênteses, ele funciona como uma função. Tá? E uma função ela pode ser usada também como operador, se você colocar ele entre dois sinais de crase. Então, 4, vou usar o mod como um operador, né? 2, só que, como eu disse, para ele funcionar como operador, eu tenho que colocar aqui, né, o acento aqui de crase, ó. E utilizando, funciona normalmente. Ó. 4 mod 3. Ok? Mesma coisa com o div, né? Então, eu poderia pegar aqui e fazer um div. Funciona normalmente, né? Do jeito que a gente esperava. Então, eu posso pegar um operador, né? E usar ele como uma função, colocando parêntese. E eu posso pegar uma função e usar como operador, escrevendo ela entre crases. Bom, e quanto aos identificadores? Então, os nomes de funções e argumentos eles devem começar sempre com letras minúsculas. É a primeira coisa que a gente tem que saber. Porque letras maiúsculas vão ser tipos de dados e módulos, né? O que a gente vai aprender mais para frente durante a disciplina. Ok? Então a gente tem alguns exemplos aqui, onde eu vou criar uma função que chama fun1, uma função que chama x underline 2. O interessante, né, que a gente pode usar um apóstrofe, não sendo o primeiro elemento, né, mas um elemento ou no final aqui, do nome, né, o que é muito comum na matemática. Então a gente pode usar aqui o y', né, por exemplo. Então aqui a gente tem um outro nome aqui fictício de uma função, né, esse foobar. Lembrando que é, né, uma boa prática de programação a gente fazer aquele estilo em camelo, né, em que a gente faz a primeira letra de cada palavra começar com maiúsculo, né, para dar mais legibilidade na hora que o programador for utilizar suas funções. Tá? E como toda linguagem, né, existe algumas palavras reservadas em que a gente não vai poder declarar então funções e argumentos, né, com esses nomes, né? Então a gente tem uma listagem aqui, das palavras reservadas, que não são muitas, né? Então a gente tem aqui, essas 3 linhas e a gente vai usar elas, né, para criar algumas, algumas, por exemplo, estruturas, né, como o tipo data aqui, para a gente definir dados, tá? Então tem o else, tem o if, tem o import. Então essas palavras aqui nós não vamos poder usar para definir funções. Bom, então, continuando aí, né, sobre a sintaxe da linguagem Haskell, a gente tem que aprender algo importante. A indentação aqui no Haskell, ela vai representar o escopo também, tá? Como em algumas linguagens, por exemplo, Python. Né? Então, se você colocar né, aqui uma função chamada b, aqui com alguns espaços para dentro, isso quer dizer que essa B, né, ela vai pertencer a algum bloco de código, então isso pode ocasionar em erro, tá?
dependendo do código que você está criando. Então aqui, ó, eu falei que dessa forma aqui, né, se estão tudo no mesmo escopo, todas essas funções, então tá errado você colocar um espaço aqui, ou no A e no C, né, adiantar elas e passar elas mais para frente, né, também é errado. Então o jeito correto é manter todo mundo do mesmo escopo, né, alinhado aqui, identado, ok? Algo importante numa linguagem também são, né, a inserção de comentários. Em Haskell não é diferente, nós podemos fazer dois tipos de comentário, o comentário de uma linha só e o comentário de mais de uma linha. O comentário de uma linha só é criado utilizando dois hífens. Então a gente vai colocar dois hífens aqui, né, e a partir de então essa linha está comentada. Para comentários com mais de uma linha, nós vamos usar então a chave e o hífen e a chave, né, para fechar aí o comentário, tá? Nenhum segredo aí. Bom, continuando, a linguagem, ela pré-carrega toda vez, né, que você chama aí, por exemplo, um InHugs ou GHC, ela já carrega um módulo que chama Prelude, onde existem diversas funções já pré-definidas, né, prontas para uso. Essas funções são funções aritméticas, são funções genéricas para a gente trabalhar com listas e outros tipos de dados, como tuplas, tá? E aqui eu coloquei, ó, dois exemplos, tá, de funções, ó, que a gente tem a função head, que pega o primeiro elemento, né, de uma lista. Então, quando você chama head, passa uma lista, né, a função retorna o primeiro elemento. E ao contrário dela, a gente tem o tail, né, ou a cauda. Então, quando a gente passa uma lista para essa função, a função retorna para mim todos os elementos numa lista, menos a cabeça, né? Então, isso aqui são dois exemplos simples aí de funções que existem nessa Prelude, né, e que a gente vai utilizar, tá? Nós vamos utilizar e que vai ser muito útil para nós. Então, nós vamos pôr um pouco a mão na massa aqui agora e vamos criar a nossa primeira função, tá? Então, eu vou chamar o edit aqui para abrir, né, o meu editor aqui, meu bloco de notas, meu Notepad++. E vou criar, por exemplo, uma função chamada área quadrada. Como que a gente calcula a área do quadrado? Não é a base vezes a altura? Então eu vou ter dois parâmetros, né, que são separados por espaço, igual a gente já aprendeu. E o cálculo é muito simples, ó, base vezes altura. Pronto, função criada. O que eu tenho que fazer agora? Nós vamos salvar esse arquivo e vamos rodar ele, né, dar um reload nele aqui. Ok, foi salvo. Então vou vir aqui, ó, comandinho de reload, enter. Se não apareceu mensagem nenhuma, quer dizer que, que está correto, que eu segui a sintaxe que a linguagem exige. Então a gente pode usar aqui, ó, área quadrado. Vou passar aqui, ó, 4 e 5, a resposta 20. Ok? Beleza, vamos continuar. Então, como meu arquivo está aberto aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês um pequeno detalhe aqui, ó, talvez tenha passado despercebido, que diferente das outras linguagens, né, igual eu acabei de digitar esse código aqui, você pode estar pensando assim, que uma variável que eu chamei de função constante está recebendo um valor 12. Tá? Aqui tem um grande equívoco, por quê? Porque nessa linguagem nós não trabalhamos diretamente com variáveis, né? Então, o que a gente está fazendo aqui nesse momento é criando uma função que ela sempre retorna o valor 12. Tá? Então, a imutabilidade aqui dos valores, né? Então, esse sinal nunca é uma atribuição aqui para nós, tá? Na linguagem de Haskell, a gente tem que ficar atento nisso. Então, criada essa função constante, ó, eu posso salvar ela, né? E sempre quando eu precisar usar ela aqui, ó, logicamente tem que dar um reload. E eu vou pegar aqui então e chamar finalmente, ó, essa função constante. Enter, né? Me retornou 12. Bom, vamos fazer mais uma função simples aqui, ó. Quero somar dois números. Então eu tenho x e y. Como é que é isso? Então eu posso pegar e fazer x mais y. Ó, acabei de criar a minha função. Mais uma vez, reload. E posso usar a função somar aqui, ó. Somar 23 mais 98.
Temos 121. Tá? E o interessante é que a gente pode criar função, né, utilizando outras funções. Então, eu posso criar aqui um soma de 3 números, ó, onde eu vou passar 3 números. E eu vou usar a função soma para me ajudar aqui. Ó. Então, eu vou pegar e fazer o seguinte. Ó, eu vou somar x e y. Com o retorno disso aqui, ó, eu vou somar com z. Para vocês verem, acabei de criar uma função que soma 3 números sem operador de mais, usando a função soma. Vamos ver se está correto. Ó. Salvei, reload, e vamos chamar o soma 3, passando 3 números. Ó. E 3 números, somou corretamente. Bom, vou fazer mais uma aqui. Ó. Vou fazer média de 3 números. Como que é a média de 3 números? Eu posso usar a função que eu acabei de criar. Então, eu tenho ó, soma 3. Só que antes eu tenho que passar os parâmetros aqui, né? X, Y e Z. Então, eu vou fazer aqui, ó, o soma 3, passando 3 números. Ó, os 3 números que foram passados como parâmetro, né? Aqui eu vou dividir por 3. Aqui nós temos que tomar cuidado, né? Porque se eu fazer esse dividir por 3, ó, né, o compilador pode pegar e dividir aqui, ó, Z por 3. Não é o que a gente quer. Então, a gente quer o retorno dessa função, ó, que vai ser dividida por 3. Tá? Então, feito isso, salvei, reload, e a gente testa aqui a média de 3 números, ó, passando esses números aqui, dei um enter, o resultado é 5. Né? Então, a gente tem 15 aqui, correto, dividido por 3 dá 5. Ok, funcionou da forma que a gente queria. Para a gente exercitar, ó, então eu trouxe 2 exercícios muito simples aqui, ó, que é o seguinte, ó, faça uma função da média de 4 números sem utilizar o operador mais. Tá? Então, eu vou poder usar, né, as funções que eu já criei, mas eu não posso usar o operador de mais. Então, média de 4 números, ok. E olha o outro exercício, faça uma função para calcular a hipotenusa de um triângulo. Né? Para essa hipotenusa, a gente tem uma fórmula lá, né, que é a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Estão lembrados disso aí? Bom, então esses são os 2 exercícios para a gente resolver aqui, ó, que são muito tranquilos de ser feitos. Então, eu vou criar uma função aqui que chama ó, média de 4 números. Eu vou chamar x, y, z e w. Né? O nome pode ser qualquer um para os argumentos aqui. E eu não posso usar o mais. Então, o que eu vou fazer? A ideia é, a gente já tem um soma 3, ó, a gente tem um soma 3 elementos. Então, a gente pode pegar, somar o x, o y e o z. Então, aqui a gente somou os 3. O que eu vou fazer agora? Usar o soma 1, por exemplo, né, que são para a gente somar 2 elementos. E eu vou somar com o quê? Com o resultado disso aqui, eu vou somar com o w, que é o outro elemento que falta. Ok, dividido por quanto? Dividido por 4. Ó, acabamos de criar aí o nosso, nossa função aí. Vou salvar e vamos testar aqui, né? Então, eu vou dar um reload. E agora eu vou calcular a média de 4 números. Ó, eu vou passar o valor 1 aqui. Ó. O resultado é 4, né? Então, a gente tem aqui 16, né? Isso aqui dá 16, ó, 9, mais 1, 10, mais 6, 16, dividido por 4, dá 4. Então, resultado correto. O outro exercício é para a gente calcular o que? A hipotenusa. Como que a gente calcula a hipotenusa? A gente precisa entrar com 2 valores, só, o x e o y. E o cálculo é SQRT, né? Ou seja, a raiz de quê? A raiz de... Eu vou somar o x ao quadrado, ó, e vou somar aqui, ó, o y ao quadrado. Provavelmente, se eu executar isso aqui, ó, pode ser que dê um erro. Por quê? O compilador talvez vai entender que eu estou querendo usar uma função do SQRT que passa 3 parâmetros. Ó, tanto uma função, quanto um número ao quadrado, quanto outro ao quadrado. Então, eu vou, só para evitar erro, né, ó, vou colocar esse parênteses aqui falando que o resultado dessa soma dos quadrados de x e y, eu vou fazer a raiz quadrada dele. Né? Ok, salvei. Reload aqui. E podemos usar, ó, hipotenusa
Vou passar 4 e 5. Vou dar um Enter. Bom, eu acho que deve estar correto, né? Isso aí. E para essa videoaula era isso, né? A gente ter o primeiro contato aí com a linguagem, tá? E a gente continua aí nas próximas videoaulas. Valeu, pessoal!